foi ela mesma. A mulher que invadiu uma escola e matou um professor só para roubar um computador. Segundo as notícias, esfaqueou a vítima mais de 10 vezes. O corpo ficou crivado de ferimentos, ensopado em sangue. Ainda bem que aconteceu depois do horário escolar, quando os alunos já tinham ido embora. Senão, nem quero imaginar. Porém, Claire Karapat-Kuntalak, a acusada do caso de homicídio que chocou o país por um mês inteiro, teve seu julgamento enquadrado no Código Penal como lesão corporal seguida de morte. Algo muito menos grave. Pior ainda, ela confessou o crime imediatamente após a prisão, sem resistência alguma ou tentativa de fuga. Além disso, ela cooperou plenamente com a polícia na elaboração do mapa que acompanha sua confissão. A pena da acusada foi, portanto, reduzida desde antes mesmo de começar a cumprir sua sentença na prisão. De uma sentença de prisão perpétua, o tribunal reduziu para apenas 13 anos. Sim, mesmo que seus crimes tenham sido tão brutais e chocantes que o público, ao tomar conhecimento, não conseguiu aceitar. Surgiram debates e críticas, questionando como as leis do país poderiam ser tão brandas, onde já se viu alguém esfaquear uma vítima até a morte com mais de 10 facadas e ainda assim ser condenada por homicídio doloso. Anteriormente, uma agência de notícias havia revelado os fatos do caso. A causa da morte, conforme atestado pelo legista, não foi a perda excessiva de sangue, mesmo que o corpo, especialmente o tórax e o abdômen, estivesse crivado de ferimentos por arma branca. Esses ferimentos, na verdade, foram infligidos após a morte da vítima. A verdadeira causa da morte foi um impacto extremamente violento na cabeça, forte o suficiente para fraturar o crânio e causar danos cerebrais fatais. O nome de Claire foi mencionado, levantando-se a questão: por que ela teria esfaqueado a vítima já após sua morte? Alguns especulam que ela pode ter desenvolvido uma obsessão pelo ato de matar, despertando assim um instinto primitivo em seu subconsciente, aquilo que chamam de psicopata. Um transtorno de personalidade grave, caracterizado por comportamentos antissociais e em conflito com as normas estabelecidas. Indivíduos com essa psicopatologia costumam apresentar ausência de empatia, incapacidade de distinguir entre certo e errado, podendo até cometer crimes com frieza. Impassível, como se não sentisse absolutamente nada. O rosto não demonstrava qualquer emoção, nem mesmo um tremor ou arrependimento quando a sentença foi lida. Claire foi imediatamente marcada pela sociedade como uma psicopata, assim como outros assassinos cruéis. Mas não era apenas o mundo lá fora que estava de olho nela. Desde o primeiro dia em que Claire pisou no território da prisão, era evidente que a maioria das presas por homicídio evitava se envolver com ela, especialmente alguém com um histórico tão brutal como o seu. Exceto por um detalhe. É você, Claire, das 19 facadas, não é? O apelido, ganho por seu comportamento sádico com a vítima, vinha sempre acompanhado do seu nome. Claire ergueu os olhos do gibi de Kinsey Beth que havia pegado da estante, fitando quem a chamara. Seu olhar, afiado e penetrante, tornava sua expressão ainda mais intimidadora. Mas os olhos permaneciam, vazios, impossíveis de decifrar, como se nada por trás deles revelasse o que ela realmente sentia. Se perguntaram se é você, então responda. A voz não era apenas uma ameaça rouca e impositiva, como de alguém que se gaba de seu poder, mas sim acompanhada pelo gesto violento de arremessar o gibi barato das mãos da outra pessoa ao chão. O ato fez com que as outras detentas ao redor voltassem seus olhares curiosos para a cena. Afinal, desta vez, o alvo da líder da facção mais temida do presídio feminino, conhecida por arrumar confusão com qualquer um, não era outra senão a própria Claire das 19 facadas. Era difícil dizer quem era mais louca naquela situação. A mão calejada e áspera, evidência de anos de trabalho duro, pegou o gibi do chão. Cada cicatriz e calo contava a história de uma vida marcada pela violência e adversidade. A pele que outrora era branca como porcelana, agora ostentava um bronzeado dourado, como se tivesse sido beijada pelo sol por tempo demais. Claire ergueu-se à sua impressionante altura total, encarando de frente a provocadora. Seu corpo esguio e atlético, incomum para os padrões femininos tailandeses, era tão impressionante que a agressora involuntariamente deu um passo atrás. Um silêncio tenso pairou no ar enquanto ambas se avaliavam, cada uma tentando prever os próximos movimentos da outra. Mas então, Claire simplesmente levantou o velho gibi. As páginas amareladas e ressecadas testemunhavam suas muitas estações de leitura.
quando todos esperavam um confronto violento, nem marquei minha página para saber onde parei. Um silêncio pesado dominou o ambiente por longos segundos, até que os presentes compreenderam a ironia da situação. As sobrancelhas, inicialmente franzidas em confusão, relaxaram-se em risos abafados. Com um movimento fluido, Claire fechou o gibi e o arremessou de volta para suas mãos, antes de rugir uma voz trovejante. Quantos anos você tem para ficar lendo gibi? Todos sabiam que ninguém em sã consciência queria problemas com a facção mais poderosa do presídio. Quando os membros do grupo implicavam com alguém, a maioria das detentas preferia engolir sapo. Era o preço a pagar por uma vida tranquila atrás das grades. As novatas especialmente costumavam ser alvos desde o primeiro dia. Se conseguissem levar as provocações sem revidar, geralmente eram deixadas em paz depois. Mas Claire das 19 facadas não era como as outras, uma contra 3. Ou, em linguagem mais simples, uma espancando 3. As detentas ao redor formaram um círculo, observando para decidir em qual lado apostariam. Mesmo em menor número, Claire lutava como uma fera. 2 mulheres tentaram imobilizá-la, mas foram arremessadas para longe com um golpe seco. Se não fossem outras 4 ou 5 no capangas que se juntaram à briga, ninguém conseguiria segurá-la. Quando os guardas finalmente intervieram para conter a briga, Claire já estava coberta de hematomas. O rosto marcado por cortes, sangue escorrendo do supercílio e da boca, o corpo todo destruído, como se tivesse saído de uma luta de boxe. Mesmo assim, foram necessários 2 guardas para puxá-la para longe. Ela ainda estava montada em cima de uma das detentas, completamente fora de controle. No fim, era difícil dizer quem estava em pior estado: a mulher que Claire quase matou ou ela própria, que mal conseguia ficar em pé antes de ser carregada para a enfermaria. Após o incidente, Claire precisou levar 6 pontos no supercílio e mais 3 no lábio. Seu rosto estava inchado e machucado, mas ainda assim teve sorte. Nenhum osso quebrado a ponto de exigir cirurgia. Assim que retornou à prisão, foi direto para a solitária. 6 dias de confinamento, punição por ter sido a agressora inicial. No entanto, suas adversárias não sofreram nenhuma consequência. Nenhuma. Seja por influência, corrupção entre os guardas ou qualquer outro motivo, elas saíram impunes. E a expressão de Belle? Era óbvio o nó na garganta ao ouvir o relato completo da história, contado por quem realmente entendia do que aconteceu. Aquela que há pouco estava comendo com ela e ainda pediu a gema do seu ovo, era na verdade uma prisioneira condenada por um crime hediondo: o assassinato de um professor do ensino médio, caso que chocou o país no ano passado. E isso não era tudo. Sua fama de uma contra 3 e de ter resistido a 4 ou 5 pessoas tentando contê-la ainda ecoava pelos corredores, mesmo depois de quase uma semana na solitária. Não é tão surpreendente que essas 3 tenham desistido de implicar com ela. Belle relembrou o momento tenso em que as valentonas recuaram, simplesmente porque a antiga rival estava sentada à mesma mesa. Na verdade, não foi só por isso que a gangue das 3 desistiu, Kyle completou, enquanto as 2 se acomodavam em um banco de mármore perto do refeitório. O horário do almoço havia terminado, e as detentas tinham algum tempo livre antes da reunião da tarde no auditório. Foi aí que Belle aproveitou para perguntar sobre o que acabara de presenciar. 3D? Belle repetiu o nome, intrigada. Por mais que a denominação não tivesse relação alguma com óculos 3D para cinema, estava longe de ser um apelido comum para grupos ou gangues. 3D vem dos nomes delas, explicou Kyle. A de cabelo curto, estilo Bob, chama-se Dal. É a mais velha do grupo, deve ter uns 40 e poucos, acho. Também é a que está há mais tempo aqui, condenada por matar o próprio marido. Ela fez uma pausa dramática antes de continuar. Segundo os jornais, o cara batia nela. Teve até um aborto depois de uma surra. Até que um dia ela não aguentou mais, amarrou uma corda no pescoço dele, estrangulou o sujeito e arrastou o corpo para jogar no córrego atrás de casa. Belle arregalou os olhos. Mas que ideia foi essa? Como pensou que não iam descobrir? Pois é, Kyle encolheu os ombros. Foi presa 3 dias depois, assim que encontraram o corpo do marido boiando, claro. Belle começou a questionar se realmente queria ouvir biografias tão detalhadas das prisioneiras. Que sorte ter almoçado antes de Kyle começar a descrever cenas macabras tão vívidas que pareciam projetar-se na mente. Na verdade, teve sorte dupla. Se tivesse comido mais, provavelmente estaria enjoada agora.
A mais gordinha do grupo chama-se Dewan. Entrou na prisão logo depois da líder. Ficaram tão próximas que morreriam uma pela outra. Kayle fez uma pausa dramática. Mas o crime dela é bem triste, na verdade. Por quê? Kayle inspirou fundo, como se a história a afetasse pessoalmente. Ela matou a própria avó. Mas não espalhe isso, entendeu? A companheira de cela baixou a voz, olhos vasculhando os arredores para garantir que ninguém ouvisse antes de continuar. Na verdade, Kayle baixou ainda mais a voz. Ela cuidava sozinha da avó, que era acamada. A velha não conseguia se mover nem fazer nada sozinha. Nenhum outro parente aparecia para ajudar. Ela fez uma pausa, os dedos apertando o braço do banco de mármore. Ninguém sabe por quanto tempo ela aguentou isso, mas quando os repórteres vieram, Dewan contou que a avó só repetia: "Quero morrer. Não aguento mais. Por que não consigo morrer é tortura." Então ela pegou um travesseiro e... Kayle não terminou a frase, mas o gesto com as mãos foi suficiente. A palavra pena surgiu na mente de Belle, mesmo com sua própria nuca ainda latejando da pancada que levara. A jovem suspirou profundamente, os olhos perdidos num vaso de plantas à frente, a mente pesada com a história que acabara de ouvir. Ela mesma passara quase um ano cuidando do pai doente, numa luta contra uma doença que os médicos só podiam acompanhar os sintomas, não curar. E mesmo depois, precisou de um tempo para recuperar a saúde mental. Belle olhou para as mãos, ciente de que sua experiência nem se comparava à de quem cuidava de um paciente acamado por anos. O que essa pessoa teria sacrificado? Saúde física, sanidade, anos que poderiam ter sido vividos de outras formas, tudo consumido pelo cuidado constante. E a última do grupo? Deve ter mais ou menos minha idade, né? Ela mudou de assunto abruptamente, buscando substituir aqueles pensamentos pesados. Lembrou-se de algo que Dewan dissera sobre a relação entre Kayle e a mais nova do grupo. Ela já ficou grudada em você um tempo, lembra? Agora, era Belle quem se sentia desconfortável. Não sabia se Kayle queria falar sobre isso. Talvez as duas tivessem sido próximas no passado, mas comentários sobre a orientação sexual de Kayle eram um terreno delicado. Melhor manter as boas maneiras e não perguntar diretamente. Pelo menos não até que a própria Kayle decidisse tocar no assunto. O nome dela é Didi, tem mais ou menos nossa idade. Kayle franziu a testa. Ninguém sabe ao certo pelo que foi condenada. Toda vez que conta, inventa uma história diferente. Primeiro disse que socou alguém até a morte. Depois mudou. A vítima teria engasgado com a própria saliva durante uma briga. Ela deu uma risada seca. O pessoal acha que ela exagera para parecer mais perigosa. Quer ser vista como uma assassina, sabe? Medo é respeito aqui dentro. Belle não se surpreendeu. Didi era a mais barulhenta do trio, sempre tentando se afirmar, como se precisasse ocupar mais espaço que as outras. Mas descobri que a vítima era uma colega de trabalho. Uma animadora de bar, daquelas que fazem brincadeiras com cerveja. Kayle baixou a voz. No começo, Didi era a mais bem paga da casa, até aparecer uma novata roubando seus clientes. Primeiro foram só fofocas, depois sabotagem. Chegou a colocar laxante na bebida da pobre coitada. Kayle apertou os punhos, imitando o tom dramático de Didi. No dia do crime, a menina foi cobrar explicações, só que a briga escalou e terminou com a garota morta. Tudo por causa de uns tapas, diz ela. Belle percebeu a ironia no relato, bem diferente da forma como Kayle falara das outras duas. Era óbvio que aquela história vinha direto da fonte, Didi tentando justificar o injustificável. O tribunal condenou por homicídio culposo sem intenção de matar. Kayle revirou os olhos. Ela odeia isso. As outras duas do grupo pegaram pena por assassinato premeditado. Daí fica inventando versões sangrentas para se igualar a elas. Patético. Isso também existe, hein? Belle finalmente entendia o verdadeiro significado de cada cabeça uma sentença. E isso só no seu primeiro dia de prisão. Tantas coisas aconteciam ao mesmo tempo que ela mal conseguia processar. Não era como mudar de escola, onde podia imaginar um novo começo. Aqui era pior. Muito pior. Tinha que lidar com pessoas que podiam te odiar só por esbarrar nelas, ou por olhar acidentalmente em sua direção. Ou, no caso dela, simplesmente por sentar no lugar errado e incomodar alguém. Normalmente não temos muito contato com as presas de crimes violentos, Kayle explicou. Os dormitórios são separados. Só precisamos evitar elas durante as refeições, no banho e nas atividades. É o suficiente. Belle sorriu amargamente.
Ela não era do tipo que procurava confusão, só queria viver em paz. Mas parecia que os problemas insistiam em cair sobre ela como uma avalanche. Caso contrário, nunca teria acabado atrás daquelas paredes brancas, cercadas por arame farpado eletrificado, projetado para manter dentro aqueles que sonhavam com liberdade. Além de alertar sobre os grupos influentes na prisão que exigiam cautela para evitar conflitos, Kyle também deu dicas valiosas para a rotina diária. Sobre o banho, por exemplo. Espere até a fila acabar, cerca de 1 hora depois do início. Assim, você não precisa esperar muito, nem ser pressionada por outras presas. O horário oficial permitia que as detentas formassem fila para o banho das 16 horas às 18 horas, com tempo limitado a 10 minutos por pessoa, como Bell havia sido informada pela guarda. Depois das 17h30, a fila praticamente desaparece. Todo mundo já tomou banho, e você pode ficar mais tranquila. Se aguentar o estado dos chuveiros, claro. Bell não entendeu totalmente aquele último comentário, até ver com os próprios olhos. O banheiro coletivo, localizado perto dos dormitórios, era muito pior do que qualquer imagem que sua mente pudesse ter criado. Nesta penitenciária feminina, não havia baldes para banho como em outras prisões. Em vez disso, dezenas de cubículos individuais se alinhavam como em um banheiro público, cada um equipado com um chuveiro fixo sem mangueira. Por volta das 17h30, o local estava praticamente vazio, sem filas ou empurra-empurra. Bell e Cale puderam escolher qualquer cubículo livre, até que Bell viu o estado real das instalações e quase desistiu na hora. Água parada cobria o chão, alcançando os tornozelos. O ralo entupido estava repleto de fios de cabelo e dejetos acumulados de dezenas de detentas anteriores. Mesmo que procurasse outro cubículo, seria a mesma situação. Do cubículo ao lado, o som da água correndo indicou que Cale já havia começado a se lavar. Precisariam cumprir o limite de 10 minutos. Sem alternativas, Bell respirou fundo e resignou-se a enfrentar aquele banho nojento. A pequena toalha de banho estava pendurada no gancho da porta, junto com o uniforme verde desbotado e folgado que Bell usara o dia todo. Ela planejava lavá-los após o banho. As roupas limpas, incluindo roupa íntima, estavam dobradas sobre uma grade de metal no cubículo. Bell ligou o chuveiro e deixou a água escorrer por seu corpo nu, ensaboando-se com a barra de sabão fornecida pela prisão. Contou mentalmente os minutos, sabendo que não podia se dar ao luxo de um banho demorado como em casa. Quando terminou de enxaguar o rosto, esticou a mão para pegar a toalha, mas ela não estava mais lá. O gancho da porta estava vazio, a toalha e as roupas sujas haviam desaparecido. Bell ficou pálida, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar pelo peito. Estava nua, encurralada, com água suja até os tornozelos. Gritar por ajuda? Impossível. Como sair dali completamente exposta? Cada segundo na água gelada parecia uma eternidade. Bell gritou por ajuda, mas só o eco respondeu. Cale, que deveria estar no chuveiro ao lado, já havia desaparecido, sem o barulho da água para indicar sua presença. Talvez tivesse terminado mais cedo e ido esperar em outro lugar, ou voltado para a cela. Uma coisa era certa. Bell estava sozinha. Segurando a respiração, ela contou até 100, tentando acalmar os nervos. Precisava sair dali. Passou as mãos pelo corpo para tirar o excesso de água. Depois vestiu às pressas as roupas limpas, mesmo ainda molhada. Melhor pegar uma pneumonia do que ficar presa naquele cubículo nojento. Assim que conseguiu sair, olhou freneticamente para os lados, procurando por Cale. Ninguém. A toalha e as roupas sujas haviam sumido sem deixar rastro. Sem opções, Bell caminhou até a esquina do prédio, os olhos vasculhando cada centímetro em busca de seus pertences roubados. E então, ela encontrou. A toalha estava jogada no meio da horta da prisão, encharcada de lama, claramente sabotada, não apenas abandonada. Pouco adiante, seu uniforme rasgado pendia dos galhos de uma árvore, destruído de propósito, inútil até para um trapo. Antes que Bell pudesse sequer processar o que vira, 3 mulheres surgiram das sombras, rindo com escárnio. A líder, aquela ex-animadora de bar que Kyle mencionara, ergueu o queixo num olhar de puro desdém. Tadinha, não secou direito, zombou, apontando para as roupas molhadas de Bell. Vai pegar pneumonia e morrer antes mesmo da sentença acabar. As outras 2 riam como hyenas, claramente satisfeitas com a armadilha perfeita. Diti, conhecida por todos como Didi, fingiu uma voz preocupada de forma tão artificial que soou mais como provocação do que qualquer outra coisa,
como se ela não fosse a verdadeira razão pela qual Belle havia acabado naquela situação. Belle quase havia esquecido que um dia chegou a sentir pena do destino que trouxera aquelas três para a prisão. Agora seu peito estava apertado de raiva, mas ela sabia que não podia fazer nada. Contou até 10, repetidas vezes, lembrando a si mesma que não queria problemas, que só desejava viver em paz ali. Mesmo que isso nunca tivesse sido possível, desde o primeiro dia. A vítima das provocações baixou a cabeça, fixando o chão. Evitou olhares, não respondeu a ninguém. Deu um passo à frente, determinada a pegar sua toalha e roupas e sair dali o mais rápido possível. Mas antes que pudesse chegar a lugar algum, um empurrão violento pelas costas arremessou a garota mais franzina de cara no chão. Você não está prestando atenção ao caminhar, irmã? Quase caí, viu? A voz aguda de Ditty transparecia satisfação com o trabalho da irmã do meio do grupo. Afinal, não foi ela quem tropeçou e quase caiu, mas sim quem intencionalmente veio empurrar outra pessoa. Belle cerrou os maxilares, contendo a fúria que fervilhava dentro dela, enquanto quase despencava no chão. Seus reflexos automáticos a salvaram de raspar o rosto e a cabeça no cimento, evitando ferimentos mais graves. No entanto, as palmas das mãos que amorteceram a queda não saíram ilesas. Arranhões doloridos se espalharam, latejando como um lembrete incômodo. Mesmo assim, Belle só conseguiu se levantar, sacudir a sujeira das mãos e da roupa molhada e seguir os últimos passos até sua toalha, já manchada de terra do canteiro de vegetais. Quando pegou a toalha, Belle percebeu que aquilo não era apenas um simples canteiro de hortaliças. Entre os galhos caídos, alguns finos, outros grossos, de árvores que ela nem sequer reconhecia, havia claros sinais de destruição. Os ramos estavam quebrados, esmagados pelo peso da toalha que alguém jogara sobre eles. O dono dessas plantas certamente ficaria furioso ao ver sua plantação quase toda arruinada, pensou Belle, os dedos apertando o tecido molhado. Ela se virou, pronta para confrontar o trio problemático. Afinal, quem mais teria motivo para fazer algo tão cruel com as plantas dos outros? Mas em vez das três provocadoras, seus olhos encontraram alguém completamente inesperado. Claire 19 estava ali, imóvel, o olhar fixo nos galhos destruídos espalhados pela terra revirada. Seus olhos inexpressivos e impenetráveis lentamente se ergueram para encontrar os de Belle. E naquele instante, a mente afiada de Belle conectou os pontos. Claire fora a pessoa que atravessara o jardim mais cedo, vindo direto para os canteiros. Aquela plantação destruída era dela. Belle engoliu em seco, a garganta apertada de tensão. As palmas das mãos, já marcadas por arranhões, cerraram a toalha com força enquanto sua mente invadia aquela manchete terrível. Claire, a assassina que esfaqueara a vítima até deixá-la crivada de feridas. E pior, os rumores de que, mesmo ferida à beira da morte, ela não soltaria o adversário, como um cão raivoso. Desculpe. Sei que explicar parece só uma desculpa esfarrapada, mas não fui eu que fiz isso. Vem. Hã? Belle repetiu, a voz trêmula, quase esperando ter ouvido errado. Mas a outra não lhe deu tempo para calcular os próximos passos. Claire, quase uma cabeça mais alta, fechou a distância em um instante, agarrou seu pulso com uma pressão que não admitia recusa e puxou-a para outro caminho. E enquanto era arrastada, a mente de Belle já disparava em cenários catastróficos, cada um pior que o outro. Aquele ovo cozido que Belle dividira com Claire no almoço certamente não seria suficiente para compensar quase todas as plantas destruídas. Ela se perguntou, entre um pesadelo e outro, qual seria a opção menos terrível? Ser perseguida sem descanso por um grupo de valentões, ou ser arrastada por Claire 19 para algum canto escuro da prisão e espancada até a morte? Se fosse para morrer, pelo menos que fosse rápido. Mas, para sua surpresa, o lugar para onde Claire a levou, meio puxando, meio arrastando, não era um beco sômbrio. Era dentro de um prédio, não muito longe da horta. À primeira vista, parecia um escritório administrativo, com luzes fluorescentes brilhando contra o céu que escurecia no horizonte. Nada daqueles cantos escuros e perigosos que Belle imaginara. Claire parou abruptamente em frente a uma porta, puxando Belle com firmeza, mas sem violência, para dentro do quarto. Belle olhou ao redor, confusa. O rosto de Claire continuava impassível, sem revelar nenhuma emoção, nem mesmo raiva pela destruição das suas plantinhas. Enquanto observava discretamente, Belle notou uma pequena cicatriz perto da extremidade da sobrancelha direita de Claire. Uma marca fina,
como se tivesse levado 6 pontos, deixando um pequeno vazio nos pelos, que paradoxalmente adicionava um certo charme ao seu rosto austero. Tá olhando o quê? Vem tratar os ferimentos. Hã? Belle pestanejou, ainda mais perdida, temendo ter entendido errado. Parte dela também temia que Claire percebesse que estava analisando seu rosto com curiosidade disfarçada. Suas mãos estão machucadas. Se não cuidar, vão infeccionar, virar pus, e talvez tenham que cortar sua mão fora. A frase longa e inesperada saiu da boca daquela que todos chamavam de assassina, a mesma que supostamente esfaqueava vítimas até deixá-las crivadas de feridas. Mas ali estava ela, trazendo Belle até a enfermaria, só por causa de alguns arranhões nas mãos. Belle mal podia acreditar. O que essa prisão fez com você? Pensou, comparando a Claire à lenda cruel que todos temiam. Ela era quase uma pessoa completamente diferente. Ah! Belle emitiu um som confuso, ainda processando a situação. Da próxima vez, não seja tão mole. É por isso que ficam te perturbando. Claire, com seus 1,70 de altura e postura intocável, jogou a frase como quem dá um conselho indiferente, mas que no fundo soava quase como um aviso protetor. E então, sem mais explicações, ela virou e foi embora, deixando Belle parada na frente da enfermaria, tentando juntar os pedaços daquela lógica surreal. Uma coisa era clara. Claire tinha visto tudo. Desde o início. Sabia quem realmente destruiu as plantas. E por algum motivo, decidiu poupar Belle da culpa. O tom de Claire era áspero, mas a preocupação prática por trás das palavras era inegável. Parecia que a sorte finalmente estava ao lado de Belle Lalita. Afinal, não era todo dia que alguém escapava de ser marcado como alvo por Claire 19, a temida assassina. Um sentimento estranho começou a se formar dentro dela. Por que, se contasse o que acabara de acontecer? Esta já era a segunda vez que Claire a salvara de ser humilhada. E, pelo visto, aquelas 3 valentonas não tinham a menor vontade de mexer com a antiga rival, sumindo rapidinho assim que Claire apareceu. Se Belle quisesse viver em paz naquele inferno, era óbvio o que precisava fazer. Se aproximar de Claire. Afinal, como diz o provérbio, o lugar mais perigoso é o mais seguro. A pessoa mais perigosa é a mais segura. No coração de Bangkok, um shopping center aberto se estendia por mais de 60 rai, cerca de 96 mil metros quadrados. Um verdadeiro universo de lojas, ruas de pedestres e serviços, desde restaurantes e cinemas até cursinhos preparatórios para estudantes do ensino médio. Mesmo sendo um dia de semana à tarde, o movimento não diminuía. Grupos de estudantes uniformizados se aglomeravam, alguns para passear depois das aulas, outros a caminho dos cursos extras que haviam marcado. Quando o sol começou a se pôr, as luzes artificiais tomaram conta do espaço, iluminando a área de pedestres com um brilho vibrante. Foi então que uma jovem estudante, saindo de um dos institutos de reforço escolar, parou em um canto afastado do fluxo de pessoas. Ela pegou o celular e digitou rapidamente algumas mensagens para alguém. Quase 10 minutos se passaram e a garota ainda estava no mesmo lugar, checando o relógio no celular enquanto esperava. De vez em quando, erguia os olhos para observar as pessoas que passavam, até que um grupo de estudantes saindo pela porta deslizante a fez baixar o olhar rapidamente. O que a gente come? Que tal buffet? Tô faminto. Será que tá cheio? Melhor dar uma olhada no app antes. Uma conversa comum entre amigos do ensino médio, mas para a garota encolhida contra a parede, cada palavra era um risco. Tudo porque aquele grupo vestia o uniforme da sua antiga escola. Natty, tudo bem com você? A voz a fez estremecer levemente antes que ela se recomponha ao reconhecer quem a chamara, um jovem da sua idade, mas de uniforme escolar diferente. Eles se conheceram no cursinho preparatório 2 meses atrás. Embora não frequentassem as mesmas aulas, Joe e Natty se encontravam com frequência. Afinal, namoravam. Você parece assustada. O que houve? Joey ajustou a alça da mochila, ainda ofegante por ter corrido escada abaixo. Sua aula terminara 10 minutos atrasado e ele não queria deixá-la esperando. Mas algo estava errado. O olhar de Natty pairava distante, como se estivesse fugindo de algo. Nada. Só estava ansiosa para te ver, ela mentiu, forçando um tom casual, enquanto os olhos fugidios ainda rastreavam o grupo de estudantes que agora desaparecia na multidão. Esse professor sempre atrasa. Bora comer? Tô com fome. Não. A resposta saiu mais áspera do que o pretendido, cortando a fala de Joe antes mesmo que ele terminasse a frase. Só então Nat percebeu o olhar estranho do namorado, as sobrancelhas franzidas diante da reação exagerada.
Ela respirou fundo, tentando suavizar o tom. É que eu tô com vontade de sushi. Buffet não vale a pena pra mim, eu como pouco. Joe, embora confuso, decidiu não criar caso. Ah, tá. Então sushi mesmo. Ele não queria brigar por bobagem. Enquanto caminhavam lado a lado, ele a observava de relance. Algo estava errado. O jeito como ela olhava por cima do ombro, os punhos levemente cerrados. Joey sentia um nó no peito. Mesmo namorando, havia uma barreira invisível entre eles, algo que ele nunca conseguia ultrapassar por completo. Nat nunca falava sobre a família. Ele só sabia o básico, qual escola ela frequentava, em que bairro morava. Seus encontros se limitavam às saídas do cursinho durante a semana e, ocasionalmente, a algum passeio nos fins de semana. Nada além disso. Joe se recusava a pressioná-la. Ela vai se abrir quando estiver pronta, pensava, enquanto observava o perfil distante da garota. Mas hoje era diferente. O silêncio dela tinha gosto de medo. Aquela escola? Um murmúrio surgiu entre os alunos assim que a mãe e a filha adentraram os portões do colégio, desafiando olhares e cochichos com uma postura que beirava a provocação. Como ela tem coragem de voltar aqui? Se fosse eu, nunca mais pisava nesse lugar. Por que a polícia não prendeu ela também? Tenho certeza que ajudou a irmã. Cuidado, ela pode estar armada. Lembra do que aconteceu da última vez? Olha só a mãe dela, maluca igual. Não é à toa que as filhas saíram assim. Dezenas de olhos de professores e alunos seguiam cada movimento delas, tensos como se esperassem outro ataque a qualquer momento. Afinal, fazia apenas um mês que uma ex-aluna invadira a escola e esfaqueara um professor até a morte. E agora, ali estavam elas. A família da assassina. A morte foi tudo por um computador de alguns milhares de Beth que a assassina queria vender para sustentar a família. A mãe e a filha não tinham participação direta no crime, mas isso não as livrava do estigma. A filha mais nova, então no quarto ano do ensino médio, foi repetidamente interrogada pela polícia. Foi você quem ajudou sua irmã mais velha a entrar na escola? A garota negou todas as acusações. Enquanto isso, a verdadeira assassina assumiu a culpa sozinha, sem envolver a mãe ou a irmã em seu depoimento. Os professores e a administração da escola reuniram-se em frente a Nati Kuntalak, a aluna que retornava após semanas de ausência, acompanhada pela mãe. Os educadores trocavam olhares constrangidos, incertos sobre como lidar com a situação delicada. O assassinato que ocorrera nas dependências da escola forçara a suspensão das aulas por quase uma semana. A polícia levara dias para concluir a perícia, interrogar testemunhas e lacrar temporariamente o laboratório de informática, o local do crime. Mesmo após a retomada das atividades, o clima entre os alunos permanecia tenso. E agora, a irmã da assassina estava de volta. Embora inocente, seu simples retorno era como um dedo na ferida aberta da comunidade escolar. Ninguém sabia ao certo como agir. Afinal, como tratar normalmente alguém que carregava, mesmo que indiretamente, o peso do sangue derramado nas mesmas salas de aula? Preciso ser franco com vocês. O professor responsável começou ajustando os óculos com nervosismo. Nas últimas semanas, recebemos centenas de ligações de pais. Alguns vieram pessoalmente à escola, outros chegaram a denunciar ao Ministério da Educação. A voz dele vacilou ao continuar. Eles não confiam em manter seus filhos estudando no mesmo lugar? Que bem. Eu entendo perfeitamente, professor. A mãe de Nat interrompeu com uma voz que tremulava de emoção contida. Era uma mulher de meia idade cuja aparência denunciava uma vida difícil. Uma blusa simples, a mais apresentável que encontrara no armário, seu rosto marcado por rugas profundas, sinais de uma existência sem cuidados, e por fim, seus cabelos eram crespos e rebeldes, amarrados com esforço para a ocasião. Ela sabia muito bem que sua presença ali era um incômodo, mas estava determinada a acompanhar a filha. A filha mal conseguia olhar para a própria mãe. Era óbvio que as duas haviam tido uma discussão acalorada antes de chegarem ali. Os olhos da jovem estavam turvos de raiva e frustração, mas também de uma determinação férrea. Ela não permitiria que a situação terminasse injustamente. Lamento muito por tudo o que aconteceu, senhora, mas acreditamos que... O professor continuou, hesitante. Vim pedir transferência. A voz de Natty cortou como uma lâmina. Natty! A mãe agarrou o braço da filha, as lágrimas rompendo as barreiras que tentara manter. Todo o plano que traçara de implorar aos professores que permitissem que a filha continuasse estudando ali desmoronava em um instante. Natty arrancou o braço do aperto da mãe com um movimento brusco.
Seus olhos percorreram os rostos dos professores à sua frente e encontrou o que esperava: o alívio mal disfarçado, uma satisfação quase infantil escondida atrás de expressões sérias e um silêncio cúmplice de quem não precisaria mais inventar desculpas para expulsá-la. Estou pedindo transferência. Sua voz soou clara como vidro quebrado no chão da sala. Agora os senhores devem estar satisfeitos, não? Depois de sofrer bullying repetidamente, Belle decidiu evitar as refeições com as outras detentas. Ela se limitava ao café fornecido pelos guardas, evitando qualquer confronto com a gangue 3D, que parecia determinada a persegui-la até o fim de sua sentença. Mas naquela manhã, Kyle voltou com um pacote de pão comprado com seus próprios cupons e o entregou a Belle. Era mais do que um simples lanche. Era um pedido de desculpas silencioso por não ter estado lá no dia anterior, quando Belle foi atacada. Eu tive que ir buscar as roupas que deixei secando. Desculpa por não te avisar. A voz de Kel soou doce, quase melosa, como se soubesse que havia falhado com a amiga. As bandagens nas mãos de Belle contavam a história da violência que sofrera, mas ela não guardava rancor de Kel. Afinal, era melhor que Kel não tivesse se envolvido e sofrido também. Só pão e café não eram suficientes para aguentar até o almoço. Eventualmente, Belle cedeu e seguiu os outros até o refeitório. Enquanto aguardava na fila com Kel à frente, Belle vasculhou o ambiente com os olhos. Ela procurava por alguém. E então, a viu. Assim que pegou sua porção minguada, meio omelete e um punhado de espinafres murchos, Belle liderou o caminho até uma mesa no canto mais distante. Kel ficou confusa, mas quando percebeu para onde Belle estava indo, quase engasgou. Ei, não, vamos sentar em outro lugar? Kel sussurrou, puxando Belle pelo braço. Seus olhos saltavam entre Belle e a figura solitária que comia quieto no canto, como se temesse que ela notasse sua hesitação. Mas Belle foi firme. Vou sentar com ela. Você mesma disse que a gangue 3D não mexe com ela, não foi? Kyo fez uma careta ao ouvir a amiga citar suas próprias palavras. Saber que a gangue 3D evitava Claire não significava que ela própria estivesse disposta a sentar-se com uma presa perigosa e arriscar problemas depois. Faz o que quiser, mas eu não vou junto, disse Kyo, finalmente. Nenhuma das duas cedia. Enquanto Kyo se afastou para outra mesa, Belle sentou-se diante de Claire 19, a mesma mulher que a levara à enfermaria no dia anterior e, aparentemente, não guardava rancor por não ter destruído as plantas que cuidara. Claire ergueu os olhos por um instante, rápido demais para ser notada, antes de voltar a comer em silêncio. Belle abaixou a cabeça e começou a comer seu almoço insosso, mas pelo menos ninguém a perturbava. Como previra, estar perto de Claire garantia uma paz relativa na prisão. Porém, mal havia dado 2 garfadas, quando Claire, com seus 1,70 de altura imponentes, levantou-se abruptamente. Ela recolheu a bandeja sem sequer olhar para trás, indiferente ao que aconteceria com ela. A princípio, Belle não entendeu o perigo, até que seus olhos se encontraram com os de Didi. Foi como um sinal. Didi apontou para ela, chamando as outras 2 irmãs da gangue. Como hienas farejando uma presa isolada, as 3 começaram a se aproximar da mesa agora vazia. Belle levantou-se tão rápido que a cadeira caiu. Pegou a bandeja, a comida pela metade, e fugiu pelo lado oposto. Melhor desperdiçar comida do que virar alvo novamente. Assim que saiu do refeitório, Belle nem ousou olhar para trás. Sabia que a gangue 3D não a deixaria escapar tão fácil. Seus olhos corriam de um lado para o outro, procurando um guarda. Qualquer um, mas não havia ninguém. Desesperada e pouco familiarizada com o layout da prisão, Belle acabou entrando em um prédio antigo, ainda não reformado. Foi então que avistou a porta do banheiro. Sem hesitar, correu para dentro e trancou a porta com um clique audível. Mas mal respirou fundo quando... Bang! Um murro violento fez a porta tremer. A vadia trancou a porta. A voz ecoou pelo banheiro vazio, seguida por mais pancadas. Belle recuou, seu coração batendo tão forte que quase a sufocava. Belle estremeceu quando a maçaneta começou a girar violentamente, seu coração batendo descompassado. Do lado de fora, alguém sacudia a porta de madeira já envelhecida, acompanhando cada impacto com xingamentos e ameaças. Então fica aí dentro e apodrece, sua vaca! Um clique metálico ecoou pelo banheiro. Elas haviam trancado a porta por fora. Belle esperou, imóvel, até os passos desaparecerem. Só então se aproximou da porta, as mãos trêmulas tentando girar a maçaneta. Mas a porta não abria.
Ela estava trancada do lado de fora. Bang, bang, bang! Tem alguém aí? Por favor, abram a porta. Bang! Puxa! Alguém me ajude! Eu estou presa aqui! Belle bateu na porta até as mãos doerem, suas súplicas ecoando no vazio. Nenhuma resposta. O silêncio era absoluto, tão mortal quanto quando entrara no prédio abandonado. Nenhum guarda. Nenhuma prisioneira. Apenas paredes descascadas e o frio de um lugar esquecido. O banheiro em si estava surpreendentemente habitável, talvez por ser pouco usado. Um fio de luz entrava por uma pequena abertura de ventilação, pintando listras pálidas no chão sujo. Mas isso não bastava. Tranco. Tranco. Por favor, tem alguém aí? Sua voz se perdeu no eco do vazio. Sem celular para pedir ajuda, a voz de Belle começou a falhar, um misto de raiva e autopiedade tomando conta dela. A vida já havia jogado na prisão sem culpa alguma. Isso já era ruína suficiente. Agora, ainda precisava ser perseguida como se tivesse ofendido pessoalmente cada uma daquelas detentas. Flush! O barulho repentino da descarga ecoou no banheiro vazio. Belle deu um salto, o coração disparado. Ela não estava sozinha. Ao se virar, deparou-se com Claire. Ela lavava as mãos no lavatório com movimentos mecânicos, o rosto impassível refletido no espelho sujo. Seus olhos afiados como os de um falcão encontraram os de Belle no reflexo, um olhar que dizia tudo. Você invadiu meu esconderijo, e agora fez barulho suficiente para atrair todo mundo. Gritar é inútil. Ninguém vem a este prédio. A voz de Claire soou indiferente, quase entediada, enquanto ela deslizava pelo chão até sentar-se contra a parede, tão à vontade como se estivesse em casa. Belle olhou para ela, os olhos arregalados de incredulidade. E... até quando vamos ficar presas aqui? Claire ergueu levemente os ombros, um quase sorriso nos lábios. Alguém vai nos achar eventualmente. Até lá, seus dedos tamborilaram no joelho. É um bom lugar para fugir da aula de costura. Eu, pelo menos, não me importo. Ela fechou os olhos, ignorando por completo o olhar entre o horror e a indignação que Belle lhe dirigia.